Chegou a hora de conhecer mais um lugar muito diferente que existe no mundo. E Filipinas é, sim, um lugar muito diferente em muitas coisas que você vai descobrir nesse vídeo. É um país asiático que possui mais de 7.000 ilhas de diferentes tipos, finalidades, paisagens, algumas surpreendentes, algumas encantadoras, inacreditáveis, com belezas naturais únicas que só existem lá nesse lugar. Tem ilha para todos os gostos. Por outro lado, é um país marcado por diversos desastres ambientais, devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, e que passa por vários problemas sociais, financeiros, que já enfrentou muita dificuldade. Porém, o país está em um significativo crescimento econômico, caminhando para talvez ser um dia uma grande potência mundial. Já é considerado um dos grandes tigres asiáticos. É um destino turístico muito procurado por suas belas paisagens naturais e grande biodiversidade. O que me motivou a trazer este vídeo de hoje falando sobre Filipinas foi a curiosidade em conhecer melhor, em saber mais como que este lugar realmente é. Saber o que mais tem lá, além daquilo que aparece nos noticiários. Como que é viver em um lugar tão diferente. Pois, há anos atrás, os jornais traziam notícias bem negativas sobre Filipinas, sobre a pobreza que existia lá nesse lugar, a miséria, os desastres ambientais que pioravam a situação da população e do país em si. Terremotos, vulcões, tufões que causavam grande destruição em boa parte do país. E aumentava ainda mais as dificuldades financeiras da população. E ao mesmo tempo que eu via esse tipo de notícia nos jornais sobre Filipinas, eu também assistia, como uma forma de passatempo e curiosidade, os concursos de Miss Brasil e Miss Universo. E sempre o que mais me chamava a atenção era quando anunciavam a Miss Filipinas. E aí, nesta hora, eu sempre pensava, como assim? Como que um país que é assim, do jeito que é mostrado nas notícias, que só tem desgraça, destruição, desespero, pobreza, miséria, como que um país assim investe em uma Miss para concorrer ao Miss Universo? Como que uma candidata de um lugar assim carrega no semblante a alegria e o orgulho em representar o seu país? E era sempre uma mulher muito bonita, de uma cultura e uma elegância muito elevada também, tudo aquilo que uma Miss deve ter. E a Miss Filipinas, ela sempre chegava até as finalistas, nas últimas etapas do concurso. E realmente, Filipinas já teve 4 Miss que venceram o Miss Universo. A última Miss Filipinas que venceu o Miss Universo foi em 2018. Então, isso me chamava muito a atenção, porque existia aquela notícia tão negativa sobre esse lugar e, ao mesmo tempo, existia uma Miss representando esse lugar com orgulho, com alegria, e dotada de uma cultura enorme. Então, isso me motivou a conhecer melhor esse lugar, como que Filipinas realmente é, além daquilo que era noticiado negativamente nos jornais. Como que é viver nesse lugar, como que é a cultura, as religiões desse povo, como que é esse povo, que lugares que existem por lá, o que mais que tem lá, além de ilhas, de naturezas, de matas, de animais, o que mais que existe? Como que são as cidades onde existe a civilização, a industrialização do país? Como que é a sua capital? O que tem de diferente lá que não tem nos outros lugares do mundo? Os pontos turísticos que atraem tantos turistas durante o ano para esse lugar. O que motiva essas pessoas a visitarem um país assim? As suas cidades e as curiosidades que existem, a sua história, o que já aconteceu em Filipinas, que tornou esse lugar tudo isso que ele é hoje. E hoje chegou o dia
de conhecer tudo isso sobre esse lugar muito diferente que existe no mundo. E você também vai conhecer através desse vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a conferir esse vídeo até o final para saber todas essas curiosidades de mais um lugar muito diferente que estamos trazendo por aqui. Já temos por aqui uma playlist cheia de vídeos interessantes de lugares bem diferentes e curiosos que existem por aí. E que você talvez nem sabia que existia, ou nem sabia como que realmente esses lugares são e o que tem lá. Então tá cheio de curiosidades, de informações interessantes, de muitas histórias sobre esses lugares que você encontra em cada um desses vídeos que nós já temos disponíveis aqui para você conferir, se for do seu interesse. Depois que assistir esse vídeo, você fica aqui e confere tudo isso que nós já temos. É apenas uma das playlists que temos aqui no Diário da Vida. Nós temos aqui vários temas diferentes que são abordados por aqui. É tema para todos os gostos que você pode conferir. Então, depois você entra aqui, conhece esse canal e tudo aquilo que nós já temos por aqui para você conferir. E se você não encontrar aquilo que você está precisando, procurando, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo para o próximo vídeo, que viremos fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. Já se inscreve no canal para não perder nada do que surge por aqui todos os dias. Tem coisa diferente acontecendo por aqui. Já compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos que trazemos. E vamos logo ao nosso vídeo de hoje trazer mais uma história curiosa, interessante, de um lugar muito diferente que existe no mundo e que você vai conhecer neste vídeo de hoje, se acompanhar até o final. E vai se surpreender com a República de Filipinas. E acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Filipinas, oficialmente República das Filipinas. É um país localizado no arquipélago malaio, no sudeste asiático. O arquipélago é delimitado pelo Mar das Filipinas a leste e Mar de Sulu e Mar de Celebes, através do qual faz fronteira marítima com a Indonésia, a sul, e Mar da China Meridional, através do qual faz fronteira marítima com o Vietnã, a oeste. O Estreito de Luzon, a norte, separa as Filipinas de Taiwan. O Estreito de Balabac, a sudoeste, é uma das fronteiras marítimas com a Malásia e Palau. A sua capital é Manila, enquanto sua cidade mais populosa é Cidade Quezon, ambas fazendo parte da República Metropolitana de Manila. O país é composto por 7.641 ilhas, de acordo com a última contagem, que foi em 2017, que são categorizadas amplamente em 3 principais divisões geográficas: Luzon, Visayas e Mindanao. Por sua vez, estas são divididas em 18 regiões, 80 províncias, 138 cidades, 1.496 municípios e 42.025 baranggays, com esta última sendo a menor unidade de governo. Apenas cerca de 2.000 ilhas são habitadas, com aproximadamente 300.000 km². As Filipinas são o 72º maior país do mundo, com uma população de mais de 112 milhões de habitantes. As Filipinas são o 7º país mais populoso da Ásia e o 13º mais populoso do mundo. Várias etnias e culturas se encontram em todo o arquipélago. O arquipélago é de origem vulcânica. A posição das Filipinas como um país insular no Anel de Fogo do Pacífico e próximo à Ilha do Equador torna o país sujeito a terremotos e tufões. O país possui uma variedade de recursos naturais e um nível de biodiversidade
globalmente significativo. A geografia da ilha de baixa altitude torna o país vulnerável às mudanças climáticas, aumentando o risco de tufões e aumento do nível do mar. A maioria das ilhas é montanhosa, com planícies litorâneas, coberta por densa floresta tropical e de origem vulcânica. A montanha mais alta é o Monte Apo, com 2.954 metros de altitude em seu cume, localizado em Mindanao. A depressão de Galateia, na Fossa das Filipinas, é o ponto mais baixo do país e o terceiro mais profundo do mundo, situada no fundo do Mar das Filipinas. O grande tamanho da população das Filipinas e o potencial econômico a levaram a ser classificada como uma das potências regionais do Sudeste Asiático. As Filipinas são consideradas um mercado emergente e um país recentemente industrializado, que tem uma economia em transição, de ser baseada na agricultura para ser mais baseada em serviços e manufatura. Entretanto, o país ainda enfrenta notáveis problemas sociais, além de baixo PIB per capita e alta dívida pública. Porém, a economia das Filipinas é a 39ª maior do mundo, com um produto interno bruto nominal estimado em mais de 289 bilhões de dólares. As Filipinas são um destino de ecoturismo e aventura com rica biodiversidade, famosa por praias de areia branca, águas azul turquesa, formações geológicas únicas e mergulho de classe mundial. Durante muito tempo pensava-se que os primeiros vestígios humanos encontrados no território filipino eram do Homem de Tabon, datados de 47 mil anos atrás. Em 2010, foram descobertos vestígios arqueológicos nas cavernas de Calau, perto de Penha Blanca, na província de Cagayan, ilha de Luzon. Ossos humanos datados de 67 mil anos atrás, o que indica a presença humana nas ilhas 20 mil anos antes do que se pensava. Os primeiros habitantes das Filipinas foram o grupo de povos caçadores-coletores, genericamente apelidados de negritos, assim denominados pelos espanhóis, pela sua baixa estatura, pele escura e cabelo frisado. Eles foram seguidos por ondas sucessivas de povos austronésios. Vários reinos e nações foram estabelecidos no território, governados por datos, rajás, sultões ou lacãs. O comércio com a China, com povos malaios, indianos e muçulmanos, também começou a ocorrer. A chegada de Fernão de Magalhães em 1521 marcou o início da colonização europeia. Em 1543, o explorador espanhol Ruy Lopes de Villa-Lobos deu ao arquipélago o nome de Las Islas Filipinas, em honra a Felipe II de Espanha, o então príncipe das Astúrias. Com a chegada de Miguel Lopes de Legazpi, em 1565, o primeiro assentamento espanhol no arquipélago foi estabelecido e as Filipinas se tornaram parte do Império Espanhol, com mais de 300 anos. Isso resultou na propagação do catolicismo romano, que se tornou a religião predominante no país. Durante esse tempo, Manila se tornou o centro asiático do Galeão de Manila, que partia desta com destino a Acapulco, no México, consolidando a Frota da Prata. No fim do século XIX ocorreu a Revolução Filipina, resultando na Primeira República do país. Contudo, a Espanha não reconheceu a independência filipina e cedeu o território aos Estados Unidos. A Guerra Filipo-Americana, que eclodiu pouco depois,
terminou com os Estados Unidos estabelecendo o controle sobre o território, que mantiveram até a invasão japonesa das ilhas durante a Segunda Guerra Mundial. O título oficial completo, República das Filipinas, foi incluído na Constituição de 1935 como o nome do futuro Estado independente e também é mencionado em todas as revisões constitucionais posteriores. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império do Japão invadiu o arquipélago e a Segunda República das Filipinas, sob José P. Laurel, foi estabelecida como um Estado fantoche. A partir de 1942, a ocupação japonesa das Filipinas foi combatida por uma atividade de guerrilha clandestina em grande escala. Atrocidades e crimes de guerra foram cometidos durante o conflito, incluindo a Marcha da Morte de Bataan e o Massacre de Manila. As tropas aliadas derrotaram os japoneses em 1945. No final da guerra, estima-se que mais de 1 milhão de filipinos morreram. Em 11 de outubro de 1945, as Filipinas se tornaram um dos membros fundadores das Nações Unidas. Após a libertação, em 4 de julho de 1946, as Filipinas foram oficialmente reconhecidas pelos Estados Unidos como nação independente, por meio do Tratado de Manila, e Manuel Roxas se torna o primeiro presidente do país, governando até a sua morte, em 1948. Desde então, as Filipinas tiveram um breve período democrático, seguida por uma ditadura que foi desencadeada com lei marcial em 21 de setembro de 1972. Caracterizada por repressão política, censura e violação dos direitos humanos, que anos mais tarde foi derrubada pela Revolução do Poder Popular. O retorno da democracia e das reformas governamentais iniciadas em 1986 foram prejudicadas pela dívida nacional, corrupção política, tentativas de golpe, uma persistente rebelião comunista encabeçada pela guerrilha Novo Exército Popular e um conflito com separatistas islâmicos Moro. O governo também enfrentou uma série de desastres, incluindo o naufrágio do MV Dona Paz, em dezembro de 1987, e a erupção do Monte Pinatubo, em junho de 1991. O governo de Noynoy Aquino, de 2010 a 2016, filho de Benigno e Corazon Aquino, foi marcado pela continuidade do crescimento econômico. A pressão por boa governança e transparência por parte do presidente e as tensões com a China por causa das disputas territoriais no Mar da China Meridional. Em novembro de 2013, o tufão Haiyan devastou a parte central do arquipélago, afetou mais de 11 milhões de filipinos e matou mais de 5 mil pessoas. Localizada no chamado Anel de Tufões, a maioria das ilhas enfrentam chuvas torrenciais anuais e trovoadas de julho a outubro, com cerca de 19 tufões no território marítimo do país em um ano típico, sendo que 8 ou 9 chegam à terra firme. As Filipinas são classificadas como um país em desenvolvimento e uma economia emergente, não sendo consideradas um país rico, embora possua um dos crescimentos mais rápidos da Ásia e seja um novo tigre asiático. O país enfrenta desafios como baixa renda per capita, desigualdade social e dívida pública. Como um país recém-industrializado, as Filipinas fizeram a transição de uma economia baseada na agricultura para uma economia com maior ênfase nos serviços e na manufatura e turismo.
Em 2018, foi um dos 5 maiores produtores mundiais de coco, abacaxi, banana e castanha de caju. E tem grandes produções de arroz, borracha natural, cana-de-açúcar, milho, manga e mamão. Na mineração, em 2019, o país era o segundo maior produtor mundial de níquel e o quarto maior produtor mundial de cobalto. Em 2019, era a 27ª indústria mais valiosa do mundo, em torno de 69 bilhões de dólares, de acordo com o Banco Mundial. Neste ano, foi o maior produtor mundial de óleo de coco e o 16º maior produtor mundial de cerveja. Já foram, por um tempo, considerado como o segundo país mais rico da Ásia Oriental. Mesmo que 90% dos filipinos sejam alfabetizados, metade da população vive abaixo da linha da pobreza. O país enfrenta problemas sociais persistentes de alto custo de vida relativo ao salário mínimo local. O salário é baixo e a população em geral tem poder de compra limitado, embora o país seja atrativo para expatriados devido ao baixo custo de vida. Cerca de 10% da população vive no exterior, muitas vezes trabalhando como mão de obra barata. É um membro fundador da Organização das Nações Unidas, a ONU, Organização Mundial do Comércio, a OMC, Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, e Cúpula do Leste Asiático, a CLA. A cultura é uma mistura peculiar de influências asiáticas, espanholas e americanas. No país, há uma separação constitucional entre igreja e Estado. Como resultado da influência cultural espanhola, as Filipinas são um dos 2 países da Ásia predominantemente católicos, sendo o outro Timor-Leste, este colonizado por portugueses. Mais de 90% da população é cristã. Em 2011, estimou-se que 75 milhões e meio de filipinos, ou cerca de 80% da população, professavam o catolicismo. 2,45% da população das Filipinas é afiliada com a Iglesia ni Cristo, tornando-se a 3ª maior religião das Filipinas e o 2º maior grupo cristão do país. O restante pertence a outras denominações cristãs, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mórmons, as Testemunhas de Jeová, o Reino de Jesus Cristo, membros da Igreja de Deus Internacional e uma variedade de confissões protestantes, como a Igreja Independente Filipina, Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Unida de Cristo nas Filipinas. Algumas fontes mostram que o cristianismo é seguido por 85% da população do país. A partir de 2012, 11% da população era muçulmana. A maioria dos filipinos muçulmanos praticam o islamismo sunita. Há registros de alguns muçulmanos ahmaditas no país. O budismo é praticado por 1% da população. E a partir de 2010, juntamente com o taoísmo e a religião tradicional chinesa, era dominante nas comunidades chinesas. Cerca de 1% a 11% da população é não religiosa. Este é o único país do mundo onde o divórcio é proibido. As Filipinas têm várias praias, cavernas e outras formações rochosas. As atrações turísticas do país incluem as praias de areia branca de Boracay, considerada a melhor ilha do mundo pela Travel Mais Leisure em 2012. Festas tradicionais conhecidas como Barrio Fiestas, que é festas de bairro, são realizadas para comemorar os dias de festas de santos padroeiros populares. Os festejos Mariones e Sinulog são um dos mais bem conhecidos.
Essas celebrações comunitárias são períodos para festa, música e dança. Alguns animais nativos incluem o musangue, o dugongo e o maumag, associado com borrol, com cerca de 13.500 espécies de plantas no país, sendo que 3.200 são exclusivas das ilhas. As florestas tropicais filipinas apresentam uma grande variedade, incluindo muitos tipos raros de orquídeas e raflésias. Praias e lagoas. El Nido, em Palawan, famoso pelas lagoas escondidas, Small e Big Lagoon, praias de areia branca e imensas formações de calcário. A praia virou moda graças às suas paisagens idílicas, que misturam águas cristalinas, florestas e paredões rochosos em um cenário que encanta à primeira vista. Enquanto que a ilha de Panglao oferece opções de mergulho. A praia de Boracay, White Beach, é uma das ilhas mais famosas do mundo e a mais famosa das Filipinas. Um paraíso tropical rodeado de águas claríssimas e areia fina e branquinha, com vida noturna agitada. Os resorts em frente à praia não poupam esforços em oferecer experiências de luxo e sofisticação. E há sempre cadeiras confortáveis para relaxar e tomar sol. Apreciadores de esportes aquáticos ficarão suficientemente entretidos com a variedade de opções de snorkel, mergulhos, jet ski e demais atividades. Em questões de natureza e aventura, as Chocolate Hills são a opção. Se trata de montanhas de chocolate. São uma formação geológica nada usual, consistindo em 1.268 colinas cônicas que se estendem por várias cidades ao longo do horizonte. As colinas medem entre 30 a 50 metros de altura e são cobertas de grama, que ficam marrons durante a estação seca, assemelhando-se a bombons de chocolate, por isso o apelido. E isto fica em Bohol, o rio subterrâneo de Puerto Princesa, uma das 7 maravilhas da natureza, patrimônio mundial da Unesco. É um dos maiores rios subterrâneos navegáveis do mundo. A prática de snorkeling mergulho para ver tubarões-baleia em Oslob. Os arrozais em terraços de Banaue. São terraços com mais de 2.000 anos, esculpidos nas montanhas, considerados a 8ª maravilha do mundo. É um patrimônio da Unesco. E também há o vulcão Monte Maio. As Filipinas têm mais de 25 vulcões ativos que podem ser explorados em caminhadas de diferentes níveis de dificuldade e tempo. O vulcão mais famoso é o Monte Maio, de forma côncava perfeita e que solta constante fumaça da cratera. Já o Pinatubo foi palco de uma das erupções mais catastróficas do século XX. Mas hoje tem um belíssimo lago com uma praia natural na cratera. O vulcão Taal é o de mais fácil acesso de todos os vulcões das Filipinas, além de se estar na cidadezinha de Tagaytay, na ilha Luzon, a somente 60 quilômetros de Manila. O Taal Volcano Island, com uma enorme cratera e laterais montanhosas, que deram origem a um belo lago. E dentro desse lago formou-se ainda uma ilha. É isso mesmo, uma curiosa formação geográfica onde existe uma ilha dentro de um lago, que está dentro de um vulcão, que por sua vez fica dentro de outro lago. Há outras escaladas muito mais desafiadoras que duram entre 10 horas a 2 dias nos vulcões Gitin, Canlau e Izarog.
Embora Manila seja banhada pelo mar, sua área costeira é formada basicamente por manguezais e terminais portuários. Mas também tem a Praia de Manila. Em frente à Baía de Manila, próximo a atrações como o Rizal Park, também conhecido entre os locais como Luneta, é o pulmão de Manila, um espaço verde amplo e arborizado em contraste com a selva de pedra da cidade. É o marco zero da capital filipina, de onde todas as distâncias são calculadas. Seu principal ponto de referência é a estátua de José Rizal, herói nacional que lutou pela independência do país contra os espanhóis. A poucos passos dali, ao Museu do Povo Filipino, a Biblioteca Nacional e o Planetário, além de um gigantesco mapa em alto relevo das Filipinas. Outra atração recentemente instalada é a estátua de Lapu-Lapu, antigo líder local conhecido como o primeiro filipino, por ter lutado e defendido a terra da invasão estrangeira, ainda em 1521, atrasando em algumas décadas a colonização espanhola. Há no parque um cinema a céu aberto com filmes internacionais em exibição e há eventuais concertos de música clássica ao vivo. E destaca-se o Bay Walk, um longo calçadão que percorre boa parte da extensão litorânea da cidade. O centro de Manila pode ser caótico e desorganizado, mas há bairros planejados e moderados que destoam completamente deste padrão. Localizado no distrito de Bonifácio Global City, um dos principais centros financeiros da capital, a sofisticada Bonifácio Ring Street. É uma rua conceito, com 1 quilômetro de extensão, repleto de grifes, lojas de eletrônicos, restaurantes e um aprazível parque central. O ambiente conta ainda com várias obras de arte interativas e calçadas amplas. O Centro Histórico de Intramuros de Manila é um bairro histórico amuralhado que reflete o passado colonial espanhol, construída durante a colonização no século XVI. Ali ficam atrações imperdíveis como a Igreja San Agustín, a Catedral de Manila, o Forte Santiago, conventos e monastérios, e a mais antiga Chinatown do mundo, em Binondo, um bairro chinês criado em 1584 e quase totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas construções resistiram, como a bela Binondo Turk, templo cristão construído em 1596 e um dos mais antigos do país. Também há o templo budista Kuang Kong nas proximidades. O distrito financeiro da capital é Makati. É ali que fica a Torre Nielsen e o Parque Forbes, também conhecido como Beverly Hills de Manila. Outra atração deste lugar são os caixões suspensos de Sagada, localizados em Echo Valley. São centenas de caixões de madeira pendurados em penhascos. É uma atração ancestral da tribo Igorot. O Lago Barracuda, em Coron, conhecido por suas águas cristalinas de temperatura variável, fria a quente, e formações rochosas subaquáticas, popular entre mergulhadores. O Santuário do Tarsier, em Bohol, uma área de floresta dedicada à preservação dos társios, que são primatas muito pequenos, sensíveis e de olhos grandes. É possível viajar nos jeepneys, que é um transporte colorido, e navegar nas bancas, que são barcos tradicionais, assistir ao pôr do sol em Boracay e mergulhar em lagoas como a Secret Lagoon. As Filipinas são um dos melhores destinos para explorar
naufrágios com snorkel ou tanque de oxigênio, sendo a maioria deles navios japoneses ou americanos da Segunda Guerra Mundial. Os locais mais populares para explorar são Subic Bay, em Luzon, Sugar Beach, em Negros, e Luzong Kumboat, e Skeleton Urek, em Coron. São dezenas deles. Tombada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1978, Vigan é o exemplo perfeito de uma cidade colonial espanhola planejada que está intacta desde o século XVI. Por lá tem a Plaza Salcedo, que está rodeada de locais como a Catedral de São Paulo, o Palácio do Arcebispo, a Prefeitura e o edifício do Capitólio Provincial. Ruas de paralelepípedos, casas de época com varandas de madeira e as janelas conchas, que dão uma atmosfera histórica e única ao local. Cebu é a segunda maior cidade das Filipinas, com a imponente Basílica de Santo Ninho e o Forte São Pedro. Uma das atrações mais únicas e bizarras da cidade é o grupo de prisioneiros dançarinos do Centro de Detenção e Reabilitação da província de Cebu. Para assistir, é necessário ir à prisão nos dias de apresentação, normalmente o último sábado de cada mês, e se registrar a partir do meio-dia. As portas abrem às 15 horas e a performance dura em torno de 1 hora. A entrada é gratuita, mas doações são bem-vindas. Os pratos neste país variam desde os muito simples, como uma refeição de peixe frito com sal e arroz, aos mais elaborados, como as paellas e cocidos, criados para festas, além de muitos pratos populares e típicos. O hambúrguer e o frango frito são também comidas típicas das Filipinas. São, na verdade, fruto da influência da colonização estadunidense nas ilhas. As Filipinas têm um ditado que é levado à risca: sem karaokê, sem diversão. Por isso, lugares com estrutura de karaokê são mais comuns que aqueles que não a possuem. Seja num bar, num restaurante, no porto e até nas barracas de bambu. Em ilhas quase desertas, sempre há um karaokê para participar. Então esta é a República das Filipinas, realmente um lugar muito diferente que existe no mundo, um país composto por milhares de ilhas de diversos tipos e finalidades, algumas inabitáveis, de mata fechada, outras paradisíacas, muito turísticas, de belas paisagens naturais e únicas no mundo. Um lugar de muitas contradições. Existe o turismo, que cresce cada vez mais nesse país. Existe a economia que está em elevação, caminhando rumo a uma grande potência mundial, talvez um dia chegue lá. Mas, por outro lado, ainda há uma grande taxa de pobreza, de miséria, e uma grande parte da população que ainda passa por muitas dificuldades financeiras. E também a questão da localização desse lugar, que o torna uma bomba relógio que pode explodir um tufão, um furacão, um vulcão a qualquer momento e causar ainda mais prejuízos nesses lugares e nessa população que já sofre com as necessidades básicas do dia a dia. Como muitas vezes já aconteceu, grandes destruições nesse lugar. Por isso que desperta essa curiosidade em saber mais, em conhecer melhor como que é realmente Filipinas, esse lugar tão curioso e diferente que existe no mundo. O que você conheceu nesse vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa história. Se você já conhecia tudo isso sobre esse lugar, como que foi para você saber como que realmente é esse país.
E já vai deixando também a sua sugestão de algum outro lugar que existe no mundo e que você gostaria de encontrar por aqui em um vídeo parecido com este. Fica aqui no Diário da Vida e confere os outros vídeos que nós já temos por aqui sobre outros lugares muito diferentes que existem no mundo. Cada um desses lugares tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, as suas curiosidades, algumas muito interessantes, muito diferentes. Cada um desses lugares que nós já temos aqui em outros vídeos traz muitas diferenças, trazem curiosidades que são muito diferentes, que o tornam um lugar muito diferente que existe no mundo. E que você pode conhecer melhor conferindo esses outros vídeos que já tem por aqui, sobre todos esses lugares, deixando a sua sugestão de outros lugares que você gostaria de encontrar por aqui também. Um vídeo como este é um enriquecimento cultural que você tem. Você aprende coisas novas, descobre coisas diferentes que existem no mundo. Uma cultura diferente, um modo de viver diferente de um povo diferente. E algumas curiosidades, lugares que existem nessas cidades, países, e que você nem sabia que existia. Então fica aqui agora, confere esses outros vídeos que for do seu interesse, já compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Esteja sempre por aqui, se inscreve no canal, deixe o seu comentário com a sua sugestão. Em breve poderemos trazer por aqui aquele vídeo que vai estar respondendo o teu comentário, a tua sugestão. Um vídeo especialmente para você, como já fizemos por aqui muitas vezes. Então se inscreve, clica aqui no gostei, deixa o seu comentário, compartilha com todo mundo. Esteja sempre por aqui conferindo as novidades que surgem a cada dia aqui nesse canal. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.